Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, agora 9 horas e 54 minutos, hoje discutindo a situação dos transplantes no Brasil. Para isso nós trouxemos 3 especialistas no assunto, o Rodrigo Sarlo, que é coordenador geral do Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, o Dr. José Carlos Arinhar, que é chefe do Departamento de Transplantes do Hospital Santa Isabel, em Santa Catarina, e o Lúcio Pacheco, que é presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO. Pelo Skype, tem também o Douglas Teixeira, que é coordenador da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos de Roraima, o CNCDO. Douglas, sabe que tem gente de Roraima querendo saber de você. É o João Henrique Almeida. João, obrigado pela sua participação. Ele fala boa noite. Boa noite. Sou o João Henrique, de Boa Vista, e eu gostaria de saber do senhor Douglas quais são os transplantes que serão realizados em Roraima e quando iniciam. Até pela nossa população, aqui nós temos a previsão de realizarmos os transplantes de rim, né, córneas e a captação já também de fígado, porque pela logística, nossa malha viária, entendeu? Então são essas as nossas limitações nesse momento. Então, planejamento para transplante em Roraima, rins e córneas. E a nossa previsão é que agora, no primeiro semestre de 2015, nós já iniciamos com um processo de transplante. Temos perguntas para você também. Deixa eu trazer o telespectador para dentro do debate. Marco Maciel diz o seguinte, obrigado pela sua participação, Marco. Ele diz o seguinte, minha mãe tem 56 anos, fez 26 anos de transplantada. Recebeu o rim do meu tio, engravidou após. Nossa família foi essencial. Ou seja, a vida depois do transplante é normal, né? A vida do transplantado renal, ela se torna normal com o uso de medicamentos, evidentemente. Né? Mesmo sendo uma doação intervivos, esse paciente vai ter que normalmente utilizar medicamentos imunossupressores que vão sendo diminuídos conforme o tempo do transplante, mas a vida se transforma bem normal. Ela Rodrigo, tem 2 vitórias, transplantar e engravidar depois do transplante. Assim, é um risco engravidar depois do transplante, mas um monte consegue, tem várias vitórias que nasceram depois do transplante. E você sabe que eu fiquei com uma dúvida, Marco? Eu fiquei com uma dúvida se você foi o filho que ela engravidou depois. Conta pra gente aqui, é você o filho que foi depois do transplante? Marco Maciel, quero sua participação agora sabendo se você é o filho depois do transplante. E parabéns, dê um grande beijo na sua mãe. A Raquel, Rodrigo, diz o seguinte, Raquel Silva, obrigado Raquel pela participação. Ela diz, boa noite, sou muito a favor da doação de órgãos e já deixei claro para o meu esposo e familiares que sou uma doadora. Mas em vida, o que é possível doarmos? Parabéns pelo programa, obrigado. Bom, Raquel, em primeiro lugar, parabéns pela sua iniciativa. Converse com a sua família, converse com seus amigos e mostre a sua vontade de ser doador. Existe primeiro a questão legal, né, de quem pode doar, né, que seria até o 4º grau de consanguinidade ou cônjuges, né. Além disso, de certa forma, um dos preceitos da doação em vivo é não fazer mal ao doador. Ou seja, não tem sentido doar um coração, por exemplo, sendo que é um órgão único. Então, os órgãos, de certa forma, que podem ser doados são os órgãos duplos, como rim, pulmão, então a parte do fígado e, claro, a própria medula óssea. Temos também pergunta para você, Lúcio. A Carla da Silva Magro. Carla, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Ela diz o seguinte, moro no interior e estaria com certeza à disposição de ser uma doadora. No entanto, observo o seguinte, ela deixa claro aqui que ela observa que nos locais mais longínquos a captação nem sempre chega em tempo ou nem sempre é acionada. Outro fato que deixa os familiares mais apreensivos é em relação à constatação da morte encefálica. Há um certo medo de que aconteça algum equívoco. Será realmente possível? Olha só, Carla, o diagnóstico de morte encefálica, ainda mais no Brasil, ele é muito bem estabelecido. A gente precisa de 2 exames médicos que comprovem a morte cerebral
e precisa ainda de um exame gráfico, seja um eletroencefalo ou um exame de fluxo cerebral que comprove que o cérebro está em falência, tem morte cerebral, que é igual à morte. Então, assim, o diagnóstico de morte cerebral é algo muito estabelecido e confiável. O Brasil é um país continental. Às vezes é difícil de você chegar em alguns locais do país com a agilidade que você precisa para realizar transplante. Então, isso é uma coisa que a gente tem alguns debates junto com o Ministério da Saúde. No ano passado, a gente teve uma reunião grande em Brasília, com um grande apoio das empresas aéreas, com o apoio da ANAC, para facilitar o transporte de órgãos e de cirurgiões para fazerem captações de locais distantes. Então, são problemas que a gente tem que enfrentar para melhorar ainda mais o sistema de transplante no país. Mas que são temas que voltam sempre à baila e a gente está tentando cada vez mais melhorar isso no país. Douglas, a gente encontra vários tabus quando falamos de transplantes. Quais são os principais tabus a serem enfrentados? Na verdade, realmente, eu já fui, inclusive, visto que a gente precisa de uma melhor educação nessa questão do transplante. Eu acho que o grande tabu é realmente o reconhecimento pela sociedade, e isso necessita de uma informação, necessita realmente de um trabalho do reconhecimento da morte encefálica como morte, da mesma maneira que nós temos quando o coração para. Então, realmente a gente tem segurança, convicção, a legislação brasileira é uma das mais rígidas do mundo, e eu acredito que o grande tabu ainda é essa questão quanto ao diagnóstico de morte encefálica. Pergunta agora, doutor José, tem muitas perguntas, eu quero a sua participação, quero trazer todo mundo para dentro desse Sala Debate. Quero saber, você tem dúvidas sobre transplantes? Chegou o momento de tirá-las, são 10 horas e 1 minutinho, nós estamos ao vivo aqui no Canal Futura, então mande para @Canal Futura, o nosso Twitter, e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Se você tiver alguma história ligada a alguém que recebeu um transplante, alguém que recebeu um órgão, né, alguém que fez um transplante, faça isso, entre em contato com a gente, participe, porque é fundamental para esclarecer ainda mais alguns assuntos ligados a transplante. Faça igual o Rodrigo Pereira Cardoso, ele diz o seguinte: doutor, eu tenho 30 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu gostaria de entender como é que é o procedimento para doação. É necessário ter alguma autorização realizada em cartório ou a família tem autonomia para decidir? Não. A doação hoje, a doação para doador falecido, eu entendo que ele está perguntando, basta ele deixar esse desejo expresso. Não existe mais nenhuma vinculação com... Mas se ele deixar a informação de ele quer ser um doador, ele pode ser um doador. Mas não obrigatoriamente. Se ele entrar em morte cerebral e alguém da sua família resolver que ele não vai ser doador, mas para-se totalmente o processo. Isto também é um grande problema, mas nós médicos respeitamos sempre o desejo também da família. Quer dizer, não basta o fato de ele deixar isso expresso, mas a família, em caso de morte encefálica, também é consultada. Lúcio. Eu queria só parabenizar o Canal Futura por esse programa. Isso traz à tona a discussão de transplante, traz para a sala de casa, para a sala de jantar, a discussão de ser ou não ser doador. É muito mais fácil quando a família já tem essa vontade expressa ou estabelecida pela pessoa antes de tomar a decisão a favor de doar os órgãos, do que quando ela é abordada disso pela primeira vez na porta do CTI ou na porta de uma emergência, onde acabou de ter a notícia que um parente muito próximo acabou de morrer. Então, esse momento da porta do CTI é sempre um momento muito doloroso para a família. Então, quando a gente expressa essa vontade antes, essa vontade de continuar a vida, de deixar outra pessoa ter uma vida normal, isso facilita muito a família nesse momento de dor para autorizar a doação dos órgãos. Agora, Lu, sabe de uma coisa que você estava dizendo, eu estava lembrando, em 97, 98, nós tivemos uma lei, só para falar de políticas públicas,
que expressava na carteira de identidade, você colocava na carteira de identidade se você queria ou não queria ser um doador. Na verdade, você colocava não quero ser um doador e se você não tivesse isso na carteira, ficava implícito que você seria um doador. Eu quero saber o que mudou na repercussão disso. Rodrigo, se você acha que nós tivemos um atraso por causa dessa lei e que consequências nós temos agora em 2014 de uma lei que aconteceu há 15 anos. Bom, essa lei, como você falou, ela realmente não vale mais. Ela foi vetada justamente pela repercussão que teve. Então, como a gente falou no começo do programa, esse momento foi justamente o momento onde o SNT, né, foi criado, onde a legislação de transplante foi criada. Então, não existia uma preparação da nossa população, uma cultura voltada para isso. O que a gente está fazendo aqui nesse momento é justamente levando para a sociedade essa discussão. Então, um momento que aqui dentro do canal, né, do canal Futura, o que a gente tem tentado levantar essa discussão para que as pessoas entendam a importância, que é uma importância de doar para uma sociedade e, claro, ninguém se programa para receber, você pode ter no dia seguinte precisar. Essa lei, nesse momento, ela não tem mais grande impacto. Algumas pessoas eventualmente perguntam, ainda tem questões, naquele momento as pessoas tinham a ilusão de que se poderiam, dando entrada no hospital, seus órgãos poderiam ser retirados, mas naturalmente isso nunca aconteceu, não há indícios daqui na nossa história do Brasil que isso tenha acontecido. Foi um problema justamente de uma população brasileira, da gente não ter uma cultura pronta para isso. Existem duas formas de fazer um registro, que é o registro de você optar para sair, que se chama opt-out, que foi justamente a tentativa frustrada do sistema brasileiro em fazer, e como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema que eles chamam de opt-in, opt para entrar, onde a pessoa se registra legalmente, formalmente para doação e aquilo é respeitado. Atualmente no Brasil, como é feito? Não há registro, nem para entrar, nem para sair, e a família é consultada. Então, por isso, a importância de conversar com a família e mostrar e falar sobre a sua vontade e tornar essa discussão uma discussão no dia a dia, no cotidiano, porque ninguém se programa para precisar de um transplante, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Na eventualidade, na fatalidade disso acontecer, a gente vai precisar de um sistema funcionando. Douglas, Oi, ótimo. Me diga o seguinte, quem está em Roraima ou quem está em Rondônia, Acre, enfim, estados que não tem nenhum tipo de, ainda de suporte para quem necessita de um transplante. O que elas devem fazer? Elas devem procurar outros estados ou já tem centros nesses lugares? Esses estados, Tiago, onde não existe ainda atividade de doação e transplante, eles são todos referenciados para uma central de regulação e eles, então, são encaminhados para outros estados através de TFD, que é um tratamento fora domicílio. E, então, aí o estado, essa central nacional, é quem dirige para onde esse paciente vai para receber o tratamento e aí sim está compondo essa fila de transplante para estar recebendo o seu órgão. E eu queria também aproveitar o momento para justamente ver quanto a essa questão. Eu acredito que para o Brasil, né, a melhor maneira de se ter a doação é justamente consentimento familiar. Uma vez quando nós vemos, por exemplo, países que são campeões nisso, como a Espanha, eu tive a oportunidade de passar lá um tempo, e mesmo com essa situação do consentimento presumido, que é aquilo que nós tentamos fazer em 97, eles respeitam plenamente a vontade da família. E isso, ao longo do tempo, vem mostrando que uma família que realmente concordou com a doação, e isso tem provado já nos estudos, isso melhora que ela supere, inclusive, a fase do luto. E, num segundo momento, ela mesma torna-se um multiplicador a favor do transplante. Douglas, obrigado pela sua participação, o tempo voou, mas uma boa noite para você. Muito obrigado também aí à disposição da BTO, nós já estamos nos sentindo abraçados e apoiados pela BNTO, inclusive também pelo SNT, e estamos ansiosos aí para estarmos iniciando de uma maneira sistemática e concreta o processo de captação e transplantes aqui em Roraima. Obrigado. Eu estarei aqui torcendo, mas também acompanhando o trabalho de vocês, tá bom?
Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau. Deixa eu mostrar um site para vocês, abto.org.br, que você tem um site da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Tá aqui, olha, você ainda tem a possibilidade de, em português e inglês, área de profissionais e área de população. Vou entrar aqui na área de população para ficar ainda mais claro para você. Tem aqui a instituição, a doação, é um site muito completo, tem últimas notícias, tem relatórios, informações que são úteis, tem parte de comunicados, abto.org.br. E um site também bacana para ter mais informações sobre o assunto de hoje é o do Ministério da Saúde, portalsaude.saude.gov.br, esse que está na sua telinha. Não tem só notícias sobre transplantes, mas também de diversos segmentos da nossa medicina, da nossa saúde. Tem aqui formação, parceria, enfim. portalsaude.saude.gov.br. Doutor Rodrigo, Lúcio, temos muitas perguntas aqui e agora esse finalzinho eu quero tirar dúvidas pontuais. Fechado? Lúcio, Eni Coimbra fala o seguinte: debate bacana e oportuno, obrigado. Eni, se sinta sempre em casa aqui, tá bom? Esse é um tema que deveria estar no currículo das escolas. Penso que a falta de informação e conscientização ainda são impedimentos para que esse ato de amor e solidariedade aconteça. Quanto mais a população se conscientizar da importância de se tornar um doador, menor será a angustiante fila de espera por órgãos. O Danilo Trindade diz o seguinte: Lúcio, é possível saber em que lugar da fila de espera uma pessoa está? Como? Sim, no site onde a pessoa está, no estado onde está inscrita, tem um site do Sistema Nacional de Transplante, onde a pessoa entra com o seu CPF, ela consegue ver em que posição da fila ela está. Assim, a ordem da fila é alguma coisa que varia de como distribuir o órgão por cada órgão. Por exemplo, o fígado é por gravidade. Então, é uma fila onde o mais grave está na frente da fila e o menos grave mais para o final da fila. O rim é por compatibilidade. Então, você só gera um ranking quando você tem as características imunológicas do doador para você cruzar com as dos receptores. Então, assim, é um pouco complexo de cada órgão, mas você consegue ter uma noção disso no site do SNT, do Sistema Nacional de Transplante. Rodrigo, pergunta para você. Alexandre Veiga, obrigado Alexandre, fala de São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro. Quem já teve um linfoma e fez quimioterapia pode ser doador? Bom, Alexandre, nós precisamos sempre prezar pela segurança de quem vai receber o órgão. Então, de uma forma geral, o câncer em atividade é uma contraindicação para a doação, mas se houver critério de cura, de uma forma geral, acima de 5 anos, esse paciente pode ser avaliado, naturalmente, com muito critério, muito cuidado, e pode até vir a ser um doador. Doutor José Carlos, um órgão que ficou muito tempo dentro de um recipiente com gelo pode sofrer consequências? Sim, na realidade procura-se fazer o transplante. Cada órgão tem um tempo chamado de isquemia fria e procura-se fazer os transplantes no período mais curto possível. E alguns estados do Brasil já começaram a usar, por exemplo, em rim, aqui o Rio de Janeiro é pioneiro e Ceará também, em máquinas de perfusão. Máquinas em que, quando o rim é retirado, ele é colocado em máquinas e fica sendo perfundido, o que pode prolongar esse tempo e melhorar os resultados do transplante, mesmo com um tempo de isquemia fria mais longo. Deixa eu trazer aqui para dentro do debate o nosso Facebook, o canal Futuro Oficial. Vou dar uma passada aqui para ler os comentários. Está aqui a nossa foto de hoje. O Sala de Debate está no ar. Hoje vamos falar sobre a realidade dos transplantes no Brasil. E aqui tem vários comentários, são mais de 50 comentários. Temos participação da Emily Portes, a Carla da Silva Magro, temos Euza Pereira, Gabriela, Eliane Gomes, Ariel. Obrigado pela participação de todo mundo. Aqui a Sueli dizendo: operei no Hospital do Rim em São Paulo, sou transplantada renal há 4 anos e 6 meses, minha doadora foi minha irmã. Temos aqui também a participação do Magno Mendes, Hortolana, Elisângela. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Continuem ligados aqui no Sala Debate. Lúcio, a gente está chegando nessa parte final do programa. Eu quero as suas considerações finais.
O transplante é uma terapêutica médica muito ímpar, onde não basta ter bons médicos e um hospital bom para fazer a terapia. O transplante, você vê pessoas que estão próximas da morte, com uma doença terminal, existe um tratamento, na maioria das vezes existe equipe hábil para fazer esse transplante, seja próximo ou no estado próximo de você, mas ele não acontece se não tiver a doação. Então é muito importante para a população ver o transplante como uma terapêutica onde ela é essencial. Esse ato de solidariedade, de doar órgãos, foi descrito pelo Papa João Paulo II como o maior demonstração de amor ao próximo. Então é muito importante para quem está esperando, para diminuir a angústia de quem está esperando um transplante, que a sociedade participe. Só entende bem essa angústia de quem está esperando quando você vive muito próximo dela, quando você tem alguém precisando de um transplante. Então, eu queria propor, eu acho que a grande ideia desse programa é discutir sobre doação de órgãos com a sua família. Se você é um doador, informe a sua família. Obrigado pela sua participação. O Ariel Knop. Ariel, obrigado também por você fazer parte aqui do Sala Debate. Se sinta sempre em casa, tá bom? Toda terça-feira, de 9 horas, agora em horário eleitoral, 9h20 até 10 horas ou 10h20, a gente está aqui ao vivo debatendo os mais diversos temas. Então é só entrar no Canal Futura Oficial ou no nosso Twitter, no @Canal Futura, e fazer como você fez, participar. Faça como o Ariel. O Ariel diz o seguinte: olá, eu acredito que muitos, principalmente por uma questão de cultura e de medo, acabam não doando órgãos, mesmo em vida. Desse modo, é de suma importância que seja melhor explicada a questão das consequências para um doador em vida, pois muitos indivíduos não doam pelo fato de terem receio de ficarem impossibilitados de realizar determinadas atividades. Parabéns pelo programa. Obrigado. Rodrigo, quem faz uma doação, por exemplo, de órgãos duplos, como você disse, pulmão, rim, quais são as limitações depois desse transplante? Então, um dos preceitos legais para a doação de órgãos em vida é justamente a não maleficência ao doador. Então, aquele paciente que vem a ser doador, ele passa por uma triagem, por uma avaliação médica de uma junta, para que tenha-se toda a segurança e aquele paciente não venha sofrer com a falta de funcionamento desse órgão. Então, o paciente que, por exemplo, doa um rim, por exemplo, ele é um paciente que não pode ter lesão renal. É um paciente que não vai doar um rim e não vai sair dali direto para a hemodiálise. Ele vai continuar tendo a sua função renal normal e vai continuar podendo viver normalmente e ter feito um bem a uma pessoa querida. Eu quero agora as suas considerações finais. Bom, acho que eu vou, mais ou menos na linha do Lúcio, dizer que o problema do transplante é um problema da sociedade. É um problema meu, é um problema do Lúcio, é um problema do Zé Ricardo, é um problema do Tiago, é um problema de todos nós. As pessoas não param para pensar nisso quando estão saudáveis. Ninguém se programa para precisar de um transplante. Ninguém se programa naturalmente para passar por uma situação de morte encefálica, de ter um familiar querido passando por essa situação. Mas nós temos que discutir isso, nós temos que ativar essa discussão na sociedade, porque as pessoas que estão precisando e as pessoas que podem vir a precisar, precisam de um sistema funcionante. Então eu gostaria de prestar, em primeiro lugar, a minha homenagem e meus agradecimentos a todas as famílias que doaram, que tiveram esse gesto de extremo amor para doar os órgãos de uma pessoa muito querida da sua família para pessoas que elas não conhecem, e dizer que continuem falando sobre doação, continuem discutindo esse tema, porque esse ato foi decisivo na vida das pessoas que receberam e muitas outras pessoas ainda precisam receber órgãos. Tem muita gente morrendo na fila. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Doutor, suas palavras finais aqui no programa. Eu não gostaria de repetir, mas eu acho que um programa como esse, ele tem que estimular justamente a discussão sobre o tema e estimular as pessoas sobre doação.
Mas eu gostaria também de estimular os centros que ainda não iniciaram por algum temor. Na realidade, com a BTO dando suporte, com o treinamento, que hoje é muito mais fácil, com a inter-relação entre os médicos, as distâncias diminuíram muito. Então, os centros que estão querendo fazer transplante no Brasil e não fazem por algum problema, eu acho que devem ser estimulados. E aos gestores dos hospitais, volto a dizer, o transplante ele faz para o hospital uma corrente positiva que melhora o hospital como um todo. E isso não é só bom para o transplante para o hospital, é para a população. Essa questão de doação nós vamos falar muito tempo e temos que discutir em educação. Muito obrigado à TV Futura por ter me convidado. Obrigado, Tiago. Uma boa noite. Obrigado a vocês três. Antes de colocar um ponto final nesse programa, quero dar uma dica de amigo, hein? www.futura.org.br/eleições 2014. Olha, se você tem filho, é professor, quer levar para dentro de sala de aula, quer saber mais sobre os nossos presidentes, o Futura fez uma ação muito bacana, que é essa Eleições 2014. Explicando os nossos presidentes, ouviram do Ipiranga, enfim, tem várias ações dentro do nosso site que são ligadas ao tema. Quer saber com dúvidas especiais? Vou mostrar para você rapidamente. Zé Brito, é 1 segundo. Voto maioria nulo, voto no exterior, como é que faz? Candidato sem partido, propaganda antecipada, urna eletrônica, enfim. Sabe aqueles temas polêmicos que a gente vê aqui no Sala Debate? O Futura colocou no Eleições 2014. www.futura.org.br/eleições 2014 é uma bela dica, hein? Tenho certeza que você vai gostar. Semana que vem, terça-feira, tem mais debate e eu espero por você, tá bom? Uma boa noite. Tchau, tchau.